Tá valendo já? Bem-vindos a mais uma aula de Química Geral. E aí, pessoal, como estão? Estão seguros em casa? Tá tudo certo? Me contem aí nos comentários como está sendo a experiência aí. Mais uma aula. Como eu expliquei lá no AVA, essa aula tem duas partes, né? Então eu deixei para gravar junto, sem vocês terem o conteúdo completo, tenham a visão completa. E é muito importante, né, estudar em casa também, tá? Se não estão fazendo isso, explica o desempenho baixo de alguns de vocês na avaliação. E lembrem-se que o importante é vocês levarem esse conhecimento adiante, tá? Então, vamos dedicar um pouquinho aí, porque mais do que nunca é importante. Então, a aula sobre soluções. O que vem a ser solução? É uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Nós já vimos isso no passado, se vocês resgatarem as aulas passadas. A gente já falou de mistura homogênea, heterogênea. A solução é uma mistura homogênea, ou seja, tem uma única fase, a gente não tem distinção, né? A gente observa, a gente vê um único aspecto dentro do recipiente que estiver, ou no caso do estado sólido, a olho nu. Você vai ver um único aspecto. Então vamos começar justamente pelo estado sólido. Granito. Granito da pia, da cozinha, do banheiro, da soleira da porta. É uma solução sólida. Solução líquida. O soro fisiológico, que acredito que pelo menos alguns de vocês estão utilizando nesse momento. Para limpar o nariz, né? Para fazer uma inalação. Então, nesse momento onde a gente tem uma pandemia de uma doença respiratória, muito necessário. Outra coisa necessária, álcool 70, uma solução líquida. Você vai ver um único aspecto, uma solução transparente ou incolor, que tem característica de ser uma solução que tem um poder de desinfecção muito alto. Gasosa. Ó. Aqui, ó. Solução gasosa está aqui, né? A gente está respirando, gente. Atmosfera, solução gasosa, tá? Então, 3 exemplos bem simples, bem atuais, bem necessários para a gente nessa situação atual, ok? Os estados físicos vão variar. Para mim obter uma solução, pode ser que eu utilize reagentes sólidos, líquidos ou gasosos, em diversas misturas. Então, aí nesse esqueminha a gente tem diversas situações, ok? E a natureza do soluto, bem a grosso modo, pode ser molecular ou iônica. A gente já falou um pouquinho disso também nas forças intermoleculares. Então não vou me estender, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Refrigerante, coca, que todo mundo adora. Não estou ganhando nada da coca. Soro fisiológico. O álcool, né? Que além do álcool 70, a gente tem o álcool que a gente utiliza em casa, que é uma solução também. Aqui uma medalha olímpica que todo atleta almeja, mesmo a de bronze, né? Então eu trouxe essa aqui que também é uma mistura sólida. E a atmosfera. Então aqui a gente destrincha um pouquinho esse quadrinho dos diferentes estados que a gente pode obter uma solução. Agora eu aproveito esse momento das soluções para trazer um pouco, né, de conhecimento extra aí para vocês que tem a ver com a nossa aula. Então, eletrólitos e não eletrólitos. Quando você adiciona um reagente a outro, vai ocorrer um processo de solubilização que a gente já viu, né? Então, os eletrólitos são aqueles que sofrem a dissociação completa, normalmente iônicos, né? Os eletrólitos fortes. Os fracos não sofrem uma dissociação completa, eles estabelecem um equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que você não tem uma quantidade em excesso de íons acetato aqui e íons H+, decorrentes do ácido acético, que é um eletrólito fraco. A gente vai utilizar o ácido acético numa aula aí que está chegando. O cloreto de sódio, a gente sabe, o sal de cozinha se solubiliza em água, a não ser que a gente coloque em excesso, mas aí a gente entra em um outro pormenor, né, que não é o objetivo agora, e ele vai se dissolver completamente, tá? Então,
E a gente ainda tem os não eletrólitos, são substâncias que vão permanecer na sua forma molecular. Elas não vão sofrer dissociação de forma alguma, nem completa, nem estabelecendo um equilíbrio em solução. Então, uma maneira que a gente utiliza para determinar isso, né, lá das aulas de ciências, lá do comecinho do ensino de vocês, é colocar uma substância em água, fazer um circuitinho fechado e ver se acende a lâmpada. Por quê? Se você acende a lâmpada, você tem elétrons em movimento ali, né? Você tem elétrons livres decorrentes dessa ionização que ocorre aqui, né? Então aqui é o sal de cozinha e a gente tem um eletrólito forte. Tá? Então aqui água e açúcar e água e sal. O açúcar ele é um não eletrólito, né? Ele vai permanecer indissociável, ele vai permanecer na forma molecular, enquanto que o NaCl vai permanecer na forma iônica e isso gera uma corrente ali, um movimento de elétrons. A dissolução, não vou me estender muito, a gente já falou isso em forças intermoleculares, né? É um processo que envolve justamente essas forças que vão depender do caráter de ligação e também da polaridade das substâncias. Tá? Não vou me estender aqui. Quem ainda tem dificuldade em forças intermoleculares, tire suas dúvidas lá no fórum de dúvidas, tá? Para não ficar uma aula maçante para vocês. Precipitação. Aí a gente entra no outro pormenor que eu falei. O sal de cozinha ele se dissolve em água, mas até que ponto? Chega um ponto que a gente satura a concentração ali de sal naquela quantidade de água e vai sofrer precipitação. Outra maneira de ocorrer isso são substâncias que são insolúveis por si sós. Então, quando a gente mistura iodeto de potássio com nitrato de chumbo, a gente observa um sólido de cor amarelada, que é o iodeto de chumbo, né? Então, é um sal insolúvel em água. Então, você também vai ter a precipitação. Qual que é a diferença de um sal insolúvel para um não eletrólito? O sal insolúvel ele não vai sofrer esse processo de solvatação de forma, vamos dizer, efetiva. Você vai ter íons livres, sim, mas você também vai ter uma grande quantidade aí do sal na forma não ionizada, né? Não dissociada. E isso que a gente observa nesse precipitado. A gente vai ter, né, um pouquinho virtualmente aí, né, devido à nossa situação atual, na parte de reações químicas. Essa é uma das reações, tá? Já adianto para vocês. E como eu sei que um sal é insolúvel? A gente tem regras de solubilidade, a gente tem tabelinhas, a gente tem livros, a gente tem handbooks que vão permitir a gente prever. E na indústria isso é muito importante, né? Tendo uma interface aí direta com o nosso curso de engenharia, isso é muito importante. Por quê? Se eu vou utilizar um sal em um processo, eu vou utilizar uma substância em um processo químico, o que vai acontecer? Se eu tiver alguma coisa solúvel, vai prejudicar o processo ou o meu produto final. Então ninguém quer comprar uma cerveja, um refrigerante, um suco e encontrar um monte de sólido ali, né? Põe no copo, vê aquele negócio horrível ali, né? Então uma historinha para vocês. Tive um caso durante o meu estágio, eu fazia estágio numa indústria de suco, não vou dizer o nome, mas já fechou também, tá? Infelizmente. E obviamente, diante da história que eu vou explicar para vocês agora, por quê? Fazia sucos de fruta. E o saque era o pessoal do controle de qualidade, a gente tinha que atender o telefone. Quando o telefone tocava era um arrepio, né? E uma pessoa ligou falando que tinha encontrado umas partículas ali, uma coisa esquisita, né, e tal. Aí falou que eram umas partículas pretas. Nesse caso não era um sal insolúvel, né, mas a gente disse, né, o químico responsável, eu não tinha, era só um estagiário na época, né, eu não atendi o telefone. E aí ele falou que eram sais insolúveis que acontecia durante o processo, que é balela, era um pedaço de borracha lá da vedação da máquina, tá? Então, infelizmente isso ocorre. E para que não ocorra
de forma alguma, a gente tem que controlar a solubilidade dos reagentes, dos insumos que a gente está utilizando. Então, uma tabelinha simples como essa, que vocês encontram no livro do Brown, né, e outras no handbook, em outros livros, vai dar, né, a solubilidade de diversos sais. E a equação, como eu vou representar isso? A equação iônica é a que permite entender quem precipita, quem não precipita, quem dissocia, quem não dissocia. A molecular é a mais comum, é a que a gente utiliza mais corriqueiramente, né? Você mistura duas substâncias, duas ou mais substâncias e tem produtos. Tá? A equação iônica completa a gente vai mostrar todos os íons. Nesse caso aqui, nos reagentes, a gente tem um ácido forte, uma base forte, que vão se dissociar completamente, formando a água e NaCl. A água permanece na forma molecular. A água ela não vai se dissociar, ao menos não completamente. Tá? Quem já fez analítica, talvez já tenha visto alguma coisa em geral, né, na parte teórica, talvez cause uma estranheza, mas a água ela não se dissocia completamente, ela vai permanecer na forma molecular. E assim eu tenho, né, um balanço aqui dos íons para me ajudar a entender o que está acontecendo ali de forma mais clara, de forma mais didática. Tá? A equação iônica simplificada ela vai mostrar somente os íons que efetivamente participam da reação. Então, no exemplo de iodeto e chumbo, os íons chumbo 2+, com os íons iodeto menos, vão precipitar formando sal insolúvel. E os íons potássio e nitrato, eles são íons espectadores, né? O que é um telespectador? É alguém que está assistindo televisão. Esses íons eles estão ali assistindo a química acontecer, tá? Então, esses íons estão aqui, né? Você tem duas substâncias incolores, né? O nitrato de chumbo está aqui nesse becker, o iodeto de potássio está no outro becker. A hora que eu misturo, vira uma salada de íons ali, né? Os íons chumbo e iodeto vão precipitar, formando um sal amarelo, um precipitado amarelo, e os outros íons vão ficar ali assistindo, vão ficar livres ali. Se eu adicionar um outro íon que precipite com esses íons espectadores, ou seja, com potássio e nitrato, eu vou ter um novo precipitado. Então, isso ocorre, por exemplo, no que a gente chama de marcha analítica, né? Que é uma das formas de se analisar qualitativamente os íons em uma solução. Você tem uma mistura iônica ali e vai adicionando aos poucos esses íons e separando. Então, se eu deixar ali o meu precipitado quietinho, ele vai precipitar todos, ou pelo menos quase 100%, né? Porque um íon sempre sobra, como dizia um professor meu. Você tem ali um precipitado que vai ter quase a totalidade dos íons chumbo e iodeto. Você pode filtrar isso, fica com essa parte do sobrenadante, acompanha aqui o cursor, né? Essa parte aqui que não precipitou, que tem justamente íons potássio e nitrato em excesso. Se eu adicionar um outro íon ali, vamos ver na tabelinha, nitrato. Ele é completamente solúvel, então não vai adiantar nada, tá? Potássio também vai ser solúvel com a maioria das substâncias, mas só, né, um exemplo aí de possibilidade, né? Você pode ter novas precipitações, então você tem que tomar justamente cuidado com a visão global da coisa, do seu processo, no caso, trazendo por exemplo prático, ou da reação que você está fazendo no laboratório, ok? Reações de dupla troca, tá? Então, a gente está falando muito de íons. Ah, mas professor, viajei aqui, tá? Não entendi o que aconteceu aqui. Iodeto de potássio mais hidrato de chumbo dá iodeto de chumbo, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem a troca dos parzinhos, tá? Então, você tem íons no reagente, íons em outro reagente e vai trocar, né? Isso está bem didático aqui, creio eu, né? Vocês vão trocar os parzinhos. Então, o potássio que estava ligado ao iodeto, ele vai ficar livre porque ele não precipita, né? O nitrato que estava no chumbo vai ficar livre também. E o chumbo se junta, né? Casa, namora aqui com o iodeto e precipita como iodeto de chumbo.
Então pode acontecer 3 eventos numa reação desse tipo. Ou forma precipitado, ou formam eletrólitos fracos ou não eletrólitos, vai permanecer tudo molecular, ou não vai se dissociar completamente, como eu já mostrei. Forma-se um gás, ou ainda permanece tudo solúvel, parece que não aconteceu nada. Aí que entra a parte do conhecimento químico. Você tem que entender o mínimo de química ali para te ajudar a prever o que está acontecendo ali, ok? Às vezes, por exemplo, a gente mistura HCl e NaOH, base forte e ácido forte, tá? Aí, lá na disciplina, quando é presencial, o aluno olha e fala, não aconteceu nada. Ah, é? Não formou nada. Não. É uma reação química. Reação química, qual que é a diferença de um processo físico? Aí, com muito, assim, amor pela química, às vezes o aluno responde, forma-se nova substância. Então, formou alguma coisa. Vai lá e escreve a reação. Então, aprender a escrever as equações químicas é uma coisa que exige treino e um conhecimento de química. E isso vai permitir entender que, nesse caso, forma-se NaCl e água. A água permanece não dissociada e o NaCl permanece na forma de íons. Como ele é solúvel em água, a gente não visualiza nada, mas se formou NaCl e água, tá? Então, isso que é importante nessa parte. E por que eu estou falando tanto, Por que eu estou entrando nesses pormenores? Porque se a gente não entender isso, pessoal, a gente não entende solução. A solução vai depender justamente da solubilidade e da mistura da substância ali, formando uma mistura homogênea, tá? Então, da solubilidade dos seus reagentes e da homogeneidade do seu sistema. Aqui eu já aproveito para falar um pouquinho de ácidos e bases, A gente tem muito ácidos e bases no nosso dia a dia, ok? Então a gente tem limão, abacaxi, vinagre, leite de magnésio para curar a indigestão, Leite também, leite serve para tomar também, todo dia, para ajudar a reposição de cálcio. Bases, Então são diversas substâncias que a gente tem na química e os ácidos e bases são algumas delas. Então eu sempre trago nesse momento também, porque a gente vai ter ácidos que vão se dissociar completamente, são ácidos fortes, assim como as bases, e aqueles que não se dissociam completamente, que são os fracos. Então essa é a definição de Arrhenius, Ácido é uma substância que aumenta a concentração de íons hidrônios em solução aquosa, tá? Então aqui você vai ter a dissociação do HCl, do ácido clorídrico, totalmente formando íons H+ e Cl-. Base é uma substância que aumenta a concentração de íons hidróxidos, tá? Então aqui fica claro, que você vai ter um aumento de íons hidróxidos. Os ácidos fortes são aqueles completamente dissociados, tá? Então, dentro disso a gente tem a possibilidade de dissociar 1 hidrogênio, 2, 3 ou mais, tá? Então, cuidado, Porque nem sempre está claro. Aqui o H está vindo antes. É fácil de ver que é um ácido, é fácil de ver que eles vão dissociar. No ácido acético isso não ocorre, que é aquele equilíbrio que a gente mostrou, Um eletrólito fraco, ele vai ter um hidrogênio que está ligado, Ele não vai ser completamente dissociado. Então a gente não pode falar em hidrogênios ionizáveis aqui, porque esse hidrogênio não está completamente ionizado. Bases fortes também, Normalmente são hidróxidos grupos 1 e 2, que vão gerar hidróxido em solução, tá? Mas às vezes só tem uma base que é fraca, como a amônia, que ela também gera hidróxido, mas olha o equilíbrio aqui, Olha as flechinhas nos dois sentidos. Isso significa que a reação ocorre das duas maneiras, tanto na direção dos produtos quanto na direção dos reagentes. Você estabelece ali uma concentração fixa, velocidades iguais dessas duas reações e um sistema em equilíbrio. Mas não é que não gera o OH-, tá? Então eu trago isso nesse momento para quebrar um pouco. É um vício que a gente traz no ensino médio, que o ácido é aquele que tem o H, a base é o que tem o OH. Não, a amônia é uma base bem conhecida aí. Quem pinta o cabelo, sente aquele cheirão de amônia na tintura. Vai usar um produto de limpeza que tem amônia, corta o nariz, aquela coisa desagradável, é amônia.
é uma base também. Você pega aquele produto que você está limpando sua casa ali, ele escorrega, né? Ele é viscoso, é uma base, tá? Então, nem sempre as coisas são tão claras assim. É isso que eu quero trazer também um pouquinho nessa aula. E já aproveito, né? Porque a gente vai ter uma autotitulação a seguir, eu não vou me estender nesse ponto novamente, tá? Então, aproveitem para pegar, para dar uma estudada agora nessa questão, porque é muito importante. Tá, então aqui a gente tem alguns ácidos, né? Estrutura de ácido, ainda utilizando esse conceito que eu falei, que nem sempre o hidrogênio está tão claro, né? Principalmente em ácidos orgânicos. Tá, então você nem sempre vai ter os hidrogênios ali tão claramente como no ácido acético, o ácido clorídrico, né? Que é um ácido clássico aqui, é um ácido inorgânico, né? Os ácidos inorgânicos, de modo geral, têm essa estrutura aqui, mas nem sempre se tem o hidrogênio tão claro. É só trazendo aí um pouco de ambientação para vocês, né? Então, quanto mais forte a ligação, mais forte o ácido. Isso é importante. Propriedades periódicas, né? Você tem um elemento muito eletronegativo ligado a um elemento muito eletropositivo, você vai ter uma força de ligação muito grande. E quanto maior for a ligação, mais forte meu ácido. Isso tem a ver com propriedades periódicas também, né? Se eu tiver um átomo, um íon muito volumoso, ele vai estar mais distante do meu hidrogênio, tá? Então, isso vai ocasionar uma ligação que é mais fraca. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Isso dá para ser medido pelo Ka, né? Só aqui mais uma maneira de determinar se o ácido é forte ou não, para não ficar uma coisa tão somente intuitiva e sim mais exata, né? Que é justamente a nossa ciência aqui. Reações de neutralização são muito importantes. Por quê? Porque elas vão formar sais que são solúveis ou não, como a gente viu, tá? Então, um método de obter um sal é justamente uma reação de neutralização. Ácido mais base dá sal mais água, ok? Então, isso vai gerar aí um produto que é um pouco não, né? Que é muito interessante para soluções. Ou não. Então vai depender da solubilidade, como eu já abordei com vocês. Então aqui só para ver a nível molecular que ocorre, né? Se ocorre uma precipitação, né? Então a gente mistura duas substâncias, forma um precipitado. Se eu adiciono um ácido, pode ser que eu tenha uma nova solubilidade. Então a solubilidade ela depende daquele momento que você está analisando o seu sistema, ok? Não é uma coisa que dá sim para prever, como eu expliquei, mas ela é dinâmica, né? Vai depender ali do que você tem no seu meio. E às vezes depende também do tempo, da cinética da reação. Às vezes você deixa ali um tempo e vai se dissolver aquela substância, tá? Então isso são pormenores que vocês vão adquirindo só com a experiência, né? A utilização da química no dia a dia. Óxidos são outra classe importante, né? Já que a gente está falando de solubilidade. Óxidos são compostos binários, ou seja, por dois elementos, contendo oxigênio com valência -2, tá? Então, o oxigênio ele tem outras formas, que eu não vou entrar nesse momento, mas o óxido é sempre -2. Então, os óxidos iônicos são formados por um metal e um ânion, os óxidos moleculares são formados por não metais, e os óxidos anfóteros eles podem ser de qualquer maneira, mas a diferença é que eles apresentam caráter ácido e básico. Então, né, aqui normalmente os iônicos são básicos, os moleculares são ácidos e os anfóteros são as duas coisas. Eles podem agir tanto como base, então aqui a gente tem o óxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando sal mais água. E aqui a gente tem o óxido de alumínio, o mesmo óxido de alumínio reagindo com base, formando, né, uma espécie que é básica, tá? Então, você vai ter diferentes reações, diferentes atividades conforme as substâncias utilizadas.
Então aqui a gente tem uma distinção de quem são os óxidos ácidos, básicos e anfóteros, tá? Então mais ou menos assim, né? Você tem aqui os anfóteros, um grupo pequeno, o alumínio também está incluso, o berílio, os básicos, né? Que estão aqui em vermelho, e os ácidos em azul, né? Que normalmente são do grupo 1 e 2, exceto o berílio aí, que é um óxido anfótero, tá? Isso é só para, assim, abrir um pouco a cabeça de vocês, ajudar a entender por que a substância é ácida, por que as substâncias são solúveis, tá? Eu me estendi um pouquinho nessa parte, porque a parte de solução em si, ela é bem simples. Mas esses conceitos, eles são fundamentais para vocês entenderem de forma, vamos dizer, mais global, né? Mais intuitiva, mais química mesmo, tá? Então, inclusive no material que eu coloquei lá, tá um pouquinho diferente para ter mais conteúdo para vocês lerem, né? Para quem não está tendo acesso aos livros, que eu entendo, né? Nesse momento de pandemia, tem gente que tá fora, né? Eu não sei como tá a biblioteca, da hora vem uma notícia pra gente. Mas tem como conseguir, né, de outras maneiras, né, em formato digital. Perguntem para mim como, tá? A gente providencia, quem tiver interesse. É importante ter uma base. Mas o meu material em PDF e as aulas já são suficientes a princípio, né? Pelo menos vocês terem uma noção diante de toda a situação e tudo mais. Vão ser avaliados por esse conteúdo, não dos livros, obviamente, mas, né, é importante para o aprendizado de vocês dar uma lida, né, em alguma coisa a mais. Falem comigo, estou à disposição, ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Agora a parte de solução em si, né? São cálculos e como fazer uma solução. É bem simples. A solução, o que é? Lembrando, uma mistura homogênea, né, de dois ou mais reagentes. Você vai ter um único aspecto, uma única fase e vai ter solubilidade ali, ou miscibilidade entre os componentes. Ok? Como que a gente vai fazer uma solução? A gente tem que começar por um cálculo, porque cada solução tem uma concentração. A gente já falou do álcool 70, álcool 70%. Porcentagem é uma maneira muito utilizada na indústria, mas ela não é muito legal, tá? Ela não tem muita precisão. Então aqui, nesse momento, a gente não vai expressar em porcentagem, porque porcentagem é uma conta, né? Uma forma matemática, é uma expressão matemática. Se vocês entenderem o conceito de solução, como calcular e como preparar, a parte de porcentagem é fácil. Você vai ter 100%, né, e quer diluir para 70%. Quanto que eu vou adicionar de água? Tá? Então, isso é uma parte que não vai ser abordada nesse momento, né? Tem outras maneiras de se calcular isso para fazer diluição, como eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, vamos lá. Molaridade é a melhor maneira de você fazer um cálculo de solução. Pequena escala, grande escala, não importa, tá? Estou no laboratório, estou no processo industrial, porque ela traz uma relação entre número de mols, que é uma unidade que, vamos dizer, mais precisa, porque a gente está trabalhando a nível atômico, extrapolado, né? Porque não dá para a gente pesar um átomo, a gente pesa a massa, e você tem a relação da massa molar que você tira da tabela periódica, tá? Então, molaridade é a relação número de mols sobre volume. Volume em quê? Em litros, tá? Que é a unidade do SI, do Sistema Internacional. E a unidade é M maiúsculo, molar, tá? Molaridade, isso é pouco comum, mas ainda é utilizado. Então, por isso que eu trago para vocês. Número de mol sobre massa de solvente. Solvente, pessoal, no dia a dia, na prática, a gente vai normalmente quase sempre utilizar um solvente líquido, normalmente água, tá? Ou álcool, são os solventes mais comuns. Para se calcular a massa solvente, você tem que sair por aqui, pela densidade, tá? Então você tem densidade da água igual a 1, nesse caso a massa é igual ao volume. A relação entre massa e volume, que é o que expressa a densidade, é igual a 1 para a água, tá? Para a água.
Então aí eu posso obter a massa utilizando a densidade para qualquer volume ou vice-versa. Matemática, tá? Eu não vou me estender aqui. Isso é matemática fundamental. Eu vou dizer quais são as relações que a gente utiliza, quais as formas que a gente tem de expressar ou de calcular para preparar uma solução. E a diluição? Eu vou ter uma solução mais concentrada e vou chegar numa mais diluída. Ah, sério? Sério? É isso. Tem gente que não entende, tá? Tem gente que confunde o diluído com o concentrado, faz uma confusão imensa, tá? Tem que prestar atenção. Cálculo, gente, tem que ir fazendo aos poucos, tem que ir rastreando o que você está fazendo para você chegar no resultado correto. E, obviamente, que numa avaliação e na sua vida, se você errar, já era. É zero ou, né, um grave erro aí na sua profissão. Vamos já direto para os cálculos para ficar mais claro. Que fica só falando, mostrando fórmula, não adianta, tá? Vamos fazer um exemplo prático. Calcule a molaridade de uma solução dissolvendo, né, 23,4 gramas de sulfato de sódio em volume de água de 125 ml. Tá vendo como é importante isso? Sulfato de sódio é solúvel? Ninguém vai saber. Nem eu sei, decor. Na verdade, eu sei, né? Por causa do dia a dia. Mas vamos lá na tabela. Sulfato, olha aqui. Compostos iônicos solúveis. Compostos contendo sulfato. Exceções: estrôncio, bário, mercúrio e chumbo. Ou seja, todos os sulfatos são solúveis, exceto esses caras aqui, tá? Sulfato de estrôncio, bário, mercúrio 2 e chumbo. Então, se eu tenho sulfato de sódio aqui na minha continha, no meu cálculo, tá? Eu vou ter um sal solúvel. Isso é importante, primeira coisa. Por isso que eu perdi com muitas ações aí, eu dispendi, né? Eu gastei esse tempo para mostrar isso para vocês. Primeira coisa que tem que saber. Eu vou fazer uma solução de sulfato de sódio. Em que? Primeira coisa, em água. Ah, beleza. Solubilidade em água de sulfato de sódio. Aquela tabelinha. Solubilidade de sulfato de sódio em álcool. Aquela tabelinha. Ah, professor, mas lá na indústria não vai ter um livro. Você pode usar o celular. Não pode usar o celular. Que você vai usar o rótulo, né? Então você vai utilizar o rótulo do reagente, vai ter a pureza ali, é outra coisa importante. Se eu utilizar um sal impuro, quer dizer que tem outras coisas ali, né? Então você pode ter um erro aí no seu cálculo. Mas, vamos lá, sulfato de sódio é solúvel. Eu vou dissolver 23,4 gramas, eu vou pesar, conforme a gente já viu nas aulas passadas, com todos os cuidados, numa balança semi aqui, porque é uma massa muito alta, semi-analítica é suficiente. Vou utilizar um volume de água de 125 ml. Tá? Então, como eu faço isso? Eu vou pegar um becker, vou colocar um becker grande, 150, 250, 150 seria o mais adequado. Se não tem, usa o maior que 125 ml que você tiver. Coloca ali. Vai colocar 125 ml o sal e acabou? Não. Vai colocar um pouco de sal, pesado, certinho. Vai colocar, aliás, todo o sal que você pesou certinho. E um pouco de solvente, de água. Coloca metade, coloca, sei lá, 125, coloca 60 ml, tá? Mede ali na marca do becker mesmo. Dissolve. E aí eu vou mostrar ali depois, né? Para quem não viu os vídeos ainda que eu passei antes dessa aula, eu vou mostrar daqui a pouco os cuidados que você tem. Você vai utilizar um balão de 125 ml, porque você vai ter uma precisão maior, também já vimos na aula passada. Mas e a conta, né? Qual vai ser minha concentração final? É isso que eu quero saber. Molaridade, foi o que foi pedido aqui. 1 mol. Molaridade, desculpa, é número de mols sobre volume. Qual o número de mols que eu tenho em 23,4 gramas? 1 mol de sulfato de sódio, 142 gramas. Ou 142 gramas, né? 142 número gramas, né? Não é... A gente não... É gênero neutro, né? Agora...
tem um movimento em relação a isso. Na química foi sempre assim, tá? Não temos realmente preconceito algum. Tá, então 1 mol de sulfato de sódio, 142 gramas. Como eu sei isso? Tabela periódica. 1 mol de enxofre, 4 mols de oxigênio, 2 mols de sódio, 142 gramas por mol. 1 mol tem essa massa, só somar as massas lá da tabela periódica. 23,4 vai ser X, regra 3. Regra 3? Porque você não erra a regra 3. Ah, infantil, é não sei o que, faço análise dimensional. Então faz, tá? Não vou me responsabilizar por isso. Tô dando a forma mais prática, mais correta, mais simples, você não erra, tá? Se vocês seguirem isso, não tem erro. Massa embaixo de massa, mol embaixo de mol. Regra 3 é maravilhoso. 0,165 mols. Ora, se a molaridade é número de mols sobre volume, eu tenho 0,165 mols sobre 0,125 litros. Olha o cuidado com as unidades. Esse é, assim, 90% dos alunos que erram esse tipo de cálculo, exercício, erra aqui. E é zero, gente. Não tem o que fazer, né? Eu estou avaliando vocês estão aprendendo, estou ensinando. Tem que utilizar as unidades corretas. Se a unidade molaridade é mol por litro, tá? Então tem que transformar ml para litro, tá? Só dividir por 1000, muito fácil. Agora o contrário, outra situação. Calcule a molaridade de uma solução de 5 gramas de glicose dissolvida em água, resultando em 100 ml de solução. Aí já é outra questão. Glicose é açúcar, né? Basicamente. Vai dissolver? Não. Se vocês voltarem lá, vão ver que é um eletrólito que não se dissocia. Mas depende da concentração, porque afinal todo mundo não, né? Muitas pessoas colocam açúcar no café, no chá, né? Então, você sabe que o açúcar se dissolve em água desde que você é criança, né? Então, se eu dissesse agora que não é solúvel, vocês iam ficar bolados. Talvez tenham ficado até de visto lá que ele é um não eletrólito. Solubiliza sim, mas até que ponto? Qual o limite de solubilidade? Aí vai depender de outra questão. Você tem que ver a solubilidade do açúcar em água. Ele é solúvel sim, mas até uma concentração. Por isso que eu estou calculando aqui, tá? Mesmo sistema, 1 mol de glicose tem uma massa molar, 5 gramas vai ter X. Eu tenho o número de mols, transformo o volume de ml para litro, 0,278 mol por litro. Beleza? Então aí depois eu posso ir lá na minha ficha técnica, né, no rótulo, ver se essa concentração é solúvel. Pode ser em gramas por litro também, tá? Aí é mais fácil ainda. Gramas por litro. Tá aqui já o cálculo. Tá? Concentração comum que a gente chama. Eu não passo isso direto para vocês, por quê? Porque não é uma forma muito precisa. Mas às vezes você pode encontrar, né, nos rótulos, ainda que a recomendação da IUPAC não seja essa. Dependendo do produto mais barato, de um laboratório que não tem um sistema metrológico muito eficiente, como a gente já viu. Metrológico, tá? Lembre-se da aula de pesagem, não é meteorológico não. Agora, diluição. Fácil? Mas tem muita gente que erra. Quantos ml de ácido sulfúrico 3 molar são necessários para preparar 450 ml de uma solução 0,10 molar? Isso é muito comum no dia a dia, no laboratório, na indústria, qual que for. Eu vou ter uma solução mais concentrada, eu preparo 1 litro, 2, 1 tonelada ali, e aí eu vou diluindo, tá? Isso depois quem fizer engenharia química vai aprender, né, as operações unitárias, vai aprender os cálculos que vão facilitar isso, vazão, etc. Mas vamos pensar em pequena escala primeiro, tá? Vamos entender o conceito. Solução mais concentrada, quem que é? 3 molar ou 0,10? 3 molar. Então eu vou fazer aqui o meu cálculo bem simplesinho. Molaridade concentrada vezes volume concentrado é igual a molaridade diluída vezes volume da diluída. 3 molar vezes X, que é o que eu quero determinar,
0,10 vezes 450. Preciso transformar em litro? Não. Por quê? Porque aqui depois eu corto, né, as unidades e eu vou ter, no final, eu vou ter um resultado que pode ser tanto em ml quanto em litro. Aí depende do que você trabalhou ali, tá? Então, quem achou muito rápido, vou cortar molaridade com molaridade, meu resultado vai ser em ml porque eu tinha ml aqui. Se eu tivesse litro aqui, resultado ia ser em litro também, tá? Eu não vou me estender muito nisso não, pessoal. São cálculos fundamentais, assim, nossa, não sei nem o que fazer, tá? Mas se tiver dúvida, a gente tenta explicar de outra maneira, enfim, tirem lá no fórum de dúvidas. Cálculo simples, vou precisar de 15 ml, uma solução 3 molar, para preparar a minha solução, tá? Quantos ml de dicromato de potássio 5 molar são necessários para preparar 250 ml de uma solução 0,10 molar? Mesmo sisteminha, mantém concentrado de um lado, mantém diluído do outro que você não erra. Ah, professor, fiz cabeça. Zero. Tá? Eu quero cálculo. A não ser que eu peça um teste, tudo bem. Mas você vai ter que fazer o cálculo ali de alguma maneira. Fez correndo, fez de cabeça, não prestou atenção que é concentrado, que é diluído, você vai errar bonito. E é tão impressionante que as pessoas não raciocinam, né? Sai fazendo, vejo que tem muita gente que é muito reativa, né? Quando que é? Ah, de cabeça, beleza. 500 ml. Eu preciso preparar 250 ml. Como que eu vou utilizar 500 ml para preparar uma solução de 250 ml? Não entende o conceito, não presta atenção. Não dá para ser assim, tá, gente? Vocês são engenheiros, todas as áreas, não importa a área. Se você tiver uma interface com a química, se você tiver uma interface com o cálculo, qual que seja, isso é um cálculo ridículo, né? Muito fácil, muito simples, aritmética básica. Imagina cálculo integral, derivada, tá? Tem que saber isso, gente. Tem que saber, tem que fazer com calma. Se você erra uma linha, se erra uma unidade, já era. Pensa na responsabilidade que vocês vão ter trabalhando numa empresa, numa indústria. Você erra uma concentração, você mata a galera. Lógico que não vai passar, né? Se tiver um controle de qualidade mínimo, não vai passar. Não vai chegar na população, na sociedade. Mas é muito grave, tá? Então prestem atenção. É só isso, solução? Fiz o cálculo. Se for questão aberta, acertei? Não. Tem que explicar como eu faço a solução. E por isso que eu vou ensinar para vocês seguir. Tem que ter um textinho aqui. Quantos ml de ácido sulfúrico 3 molar são necessários para preparar 450 ml de uma solução 0,10? Eu poderia colocar aqui. Como eu procederia? Qual seria o procedimento para preparar? Eu pegaria um balão de 450 ml. Por que balão? Volta lá na aula de vidrarias. Alta precisão. Preciso de alta precisão. Vou preparar uma solução, né, que vai ser utilizada em um sisteminha ali. Eu tenho que fazer no balão, né? Tem que ser uma vidraria de alta precisão. Vou pegar um balão de 450 ml, vou adicionar 15 ml de uma solução ácido sulfúrico 3 molar, vou completar com água até o menisco, fechar, homogeneizar e aí está pronta a solução, tá? Aqui, calcule a molaridade, tá? Eu vou ter essa molaridade aqui. Se eu pedisse o contrário, eu dou a molaridade e peço, vou dar uns exercícios, tá? Não se preocupe. E eu peço a massa que eu tenho que pesar. Peso a massa, diluo em um becker previamente, transfiro quantitativamente, totalmente para um balão, completo com água, num balão no caso 125 ml, completo com água até o menisco, fecho a tampa, homogeneizo e aí eu vou ter, né, a minha solução final, tá? Então eu vou deixar um exemplo aqui nesse material, lá em PDF para vocês, tá? E aí vocês vão poder saber como faz o procedimento correto. Porque eu não explico antes que enche a cabeça de vocês. E agora que eu vou explicar como preparar uma solução. Normalmente, né, lá no primeiro exercício,
tá? Pesei, se for um reagente sólido, pesei. Vou colocar em um becker, né, para pesar já, para facilitar, para eu ter menos perdas. Vou dissolver em água. Vou colocar 125 ml? Não, como eu falei, vai colocar 60 ml. Dissolve com um bastão de vidro. Olha os detalhes do procedimento. O procedimento tem que ser detalhado, porque às vezes você, o engenheiro, o químico responsável, seria no meu caso, não vai fazer uma solução. É o estagiário, é o técnico. O técnico é burro? Não. Só que você tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Se você não fala de forma clara, ele vai fazer do jeito dele. Qual que é o jeito dele? Sei lá. Não conheço esse cara, entrou agora no laboratório. Ou o cara é bom. Ah, beleza. Ó, faz lá. Que? Faz lá. Não, tem que ter procedimento padrão. Isso é sistema de qualidade, é exigido. Uma auditoria, tá? Então, vou pesar a massa de Na de sulfato de sódio, Na2SO4. Vou transferir para um becker, ou vou pesar diretamente um becker. Vou completar com água até a metade do volume. Vou dissolver previamente utilizando um bastão de vidro. Transferir para um balão volumétrico. Completar com água até o menisco corretamente. Fechar, homogeneizar o meu balão. E aí está pronta a solução. Se for reagente líquido, transfiro o volume, que eu calculo, né? Por isso que a gente tem os cálculos, para um balão. Aqui parece um Erlenmeyer, né? Mas é só porque a figura é mais didática, né? Colorido e tal, né? Transfiro esse volume para um balão, no caso aqui de 100 ml. Completo com água até o menisco, fecho, homogenizo e está pronta a minha solução. Ok? Lá no vídeo que eu mostrei tem isso para vocês, então não se preocupe. Mas tem que entender para escrever, tá? Se não entendeu, não vai conseguir escrever. Se não escrever bem, tá errado. Se não escrever bem, o técnico vai errar lá na vida profissional de vocês. E como eu prometi, a gente tem uma aplicação de solução aqui, né? Determinação do teor de álcool na gasolina. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma não solução, né? A gente mistura uma solução, e aí sim, né? Tem que ser uma solução de NaCl saturada, provavelmente até com precipitação, com uma amostra de gasolina, quantidades iguais. Então pega uma proveta, porque proveta que é mais rápido, tá? Mais prático. Vai ter um vídeo lá para vocês verem que os caras fazem isso no posto. Tá? É um ensaio oficial da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Coloca a gasolina, coloca a solução de sal. Mistura, fecha a proveta, balança. Acho que são 20 vezes, 20 ou 30 vezes. Está escrito lá no procedimento padrão. É sério isso, tá? Não é brincadeira. 20 ou 30 vezes, tá lá no procedimento da ANP. Pronto, larga ali e vai separar as fases novamente. Então, que essa separação de fase indica uma mistura heterogênea, né? Mas olha, eu tive que preparar uma solução saturada de NaCl. Eu tenho que saber a solubilidade de NaCl em água para passar dela, para ter uma solução saturada. Então, lá no laboratório a gente não tem a massa para preparar uma solução saturada que o Silvio calculou, né? A gente calculou, na verdade, quando a gente fez a apostila, e ele já deixa preparada lá a solução, seguindo os procedimentos corretos, tá? Você consegue explicar essa separação de fase, né? Então, tem duas coisas aqui. Forças intermoleculares, né? Você tem a gasolina, molécula polar, só tem carbono e hidrogênio, de 6 a 10 átomos de hidrogênio. NaCl, substância iônica, dissociável em água, eletrólito forte. Etanol, não eletrólito, não se dissocia, permanece na forma molecular. Mas é uma molécula polar, né? Ela tem uma cadeia, ela tem um extremo aqui que é polar devido à diferença de eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio. Aqui é apolar, como nessa cadeia de gasolina, que não tem o OH aqui, né? Então o etanol, se a gente fechasse, né, tampasse, tampa aí em casa, né? Põe a mão em frente ao vídeo aí, né?
tampa esse OH. É uma molécula menor do que essa, mas as duas são apolares. Então o etanol tem uma porção apolar e polar. Isso é importante, a gente já falou sobre isso em forças intermoleculares. O que vai acontecer na hora que eu misturo ali? Né? Tem a água, né? Então aqui está a água, interagindo com oxigênio e hidrogênio do etanol, porque são duas moléculas polares. E eu vou colocar sal. O sal ele também interage com a água. Pô, se interage com a água, lascou, né? Por quê? Lascou. Porque eu também vou ter dissolução do NaCl. Na verdade, não lascou, né? Você vai ter ali um sal que vai deixar a água mais polar, com aspas, tá? Se colocar na prova, não tem problema, eu tô falando, tá? Isso é para, pelo menos, ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo ali. Vai deixar essa água mais polar, ela vai atrair mais o etanol. O etanol é miscível com água, ele é solúvel em água. A gente já falou do álcool 70, do álcool de limpar a casa, ele é solúvel. A gente sabe disso na prática, né? Mesmo sem conhecimento de química. Se não fosse, você ia ter duas fases ali, né? Então, devido a essas forças de dipolo, né, do etanol, você vai ter a mistura com água, né, que forma pontos de hidrogênio, como a gente já viu em forças intermoleculares. Exercício, né, que a gente faria no laboratório. Colocar 50 ml de gasolina comum em uma proveta de 100, mais ou menos 0,5 é o erro, né, ela não é muito precisa, com tampa. Completar volume até 100 ml com a solução saturada de NaCl. Então é 50 de gasolina, 50 de NaCl. Se eu tenho uma proveta de 100, é 50, eu tenho que completar 50 e 50. Fecha a proveta, misturo, invertendo pelo menos 5 vezes. Eu não castigo ninguém no laboratório, né? Já é mais ou menos suficiente para você fazer isso, para separar. Deixe em repouso, observe o volume. Subtrair 50 ml do volume novo, por quê? A hora que você mistura a gasolina com o NaCl, a gasolina ela tem uma adição de etanol, né? Eu esqueci de falar dessa parte. A gasolina brasileira ela tem uma adição de etanol, tá? Então é legislado isso, né? Então não é que é adulterada. A gente faz esse teste justamente para ver se só tem álcool, se a gasolina não é adulterada. Como o álcool se mistura com água, você vai ter a separação. Você, depois da mistura, você vai ter um volume diferente de água mais álcool. A água mistura com álcool, mas não mistura com a gasolina. Por quê? Conseguem explicar isso? Volta lá na aula de forças intermoleculares. Eu não vou explicar. Quem não entendeu tem que tentar formular uma explicação e tirar as dúvidas no fórum de dúvidas, tá? Já expliquei isso em forças intermoleculares, tá? E eu já expliquei aqui. Você vai ter interação da água com o etanol, sim, devido à polaridade. Mas que forças estão envolvidas aí? Só dipolo-dipolo? Água, ponto de hidrogênio, já dei a dica aí, tá? Vai ter separação porque elas são ambas polares. A gasolina não é polar. Ela não vai misturar com nenhuma das duas, porque tanto a água quanto o etanol são moléculas polares que têm força de polo-dipolo. No caso da água especificamente, ponte de hidrogênio. Nesse grupo OH aqui também ponte de hidrogênio, mas nesse grupo, a molécula de etanol ela é polar, então forças de polo-dipolo. Sim, aqui é forças íon dipolo, que vai acontecer a interação também do sal com a água. Deixa a água mais polar, tá? Vai atrair mais esses íons etanol. Vai favorecer a minha separação do etanol da gasolina, que é o que eu quero, tá? Aí eu vou ter um volume que vai ser menor que 50, né, para a gasolina, e maior que 50 para a água mais etanol, né? O etanol que estava na gasolina passou para a água. Se era 50-50, né? Se estava igual os dois, um vai perder e o outro vai aumentar, né? O etanol que estava aqui na gasolina foi transferido para a água por solubilidade, tá? Que é o objetivo dessa aula, justamente. Então,
eu vou ter um volume 2 linhas que corresponde à quantidade de etanol presente em 50 ml da amostra de gasolina. Por quê? Eu tinha gasolina mais álcool, agora eu tenho água mais álcool, né? O álcool que estava na gasolina foi para a água. Então, essa diferença de volumes vai ser igual à minha quantidade de etanol. Tá complicado, professor. Vamos ver a conta, tá? Calcular a porcentagem de álcool na gasolina através da seguinte relação. 50 ml 100%, o volume de álcool X. Como eu sei o volume de álcool? Tinha 50 e 50. Um vai diminuir e o outro vai aumentar, tá? Ó, tava igual, 50 e 50. Gasolina diminui, álcool e água aumentam. O etanol, o álcool que estava aqui na gasolina, passou para a água. Acho que dá para entender, né, pessoal? Então, lá na prática, né, que vocês vão ver o vídeo que vocês fariam na aula, por exemplo, após a mistura, observa-se um volume de 36 na fase superior, que é a gasolina, ela é menos densa que a água, e 64 ml na fase inferior, que é a água mais álcool. O pessoal se confunde um pouco aqui. Por quê? A gente coloca a gasolina lá na capela, é uma questão logística. Para ninguém ficar louco de gasolina, tem gente que adora cheirar, tem aluno que quer ficar cheirando, não deixa, que o cara desmaia, intoxica ali, responsabilidade é minha, tá? Não pode ficar cheirando. Vai lá na capela, coloca a gasolina, tampa, vem na bancada, pega a solução de sal, coloca na gasolina. A hora que você misturar, né? A hora que você coloca, tá a água em cima, mas a hora que você mistura, obedecendo a densidade, procura a densidade da gasolina e a densidade da água, que eu já falei que é igual a 1. A gasolina é menos densa, ela vai subir e a água e o álcool vão ficar embaixo, tá? Eu vou observar aqui na minha proveta, essa figura não é muito didática, mas enfim, é a melhor que eu arrumei, com maior resolução aqui. O que vai acontecer aqui? O álcool, ele vai aumentar, tá? Olha aí, mágica da edição, plim, chapolim, olha ali, né? Agora eu dei um jeitinho na figura, né? Para ficar mais claro. A água e o álcool vai aumentar, por quê? De novo, não custa explicar, porque a galera não entende isso, em sua grande maioria, tá? Não estou generalizando, mas a grande maioria não entende. Aqui tinha gasolina mais álcool, aqui a gente tem água mais álcool. O álcool que estava na gasolina passou para a água. Pronto, melhor ainda. Gasolina mais álcool passa a ter água mais álcool. O álcool que estava na gasolina passou para a água, tá, pessoal? Não tem segredo aqui. Se eu tinha 50 e 50, eu informei aqui, né? Que é o resultado normalmente lá no laboratório. 64 ml vai ter esse volume, né? Se eu tinha 50 de água e 50 de gasolina, e eu tenho 64 agora, a diferença é o álcool, né? É o que mudou aqui. Logo, a diferença são 14 ml, logo 50 ml 100%, 14 ml X, 28%. Tem gente que inventa, divide 50 por 64, nossa, faz uma complicação, quer acha bonito, sabe? Fiz um cálculo direto, eu fiz Kumon, eu penso diferente. Meu, não tem diferente, é matemática, tá? Você pode fazer as coisas de forma mais prática, mas química, ela não é uma ciência exata, tá, pessoal? Sinto decepcionar vocês, quebrar esse paradigma aí, mas a matemática ainda é. E esse cálculo da química, que vem da matemática, regrinha 3, meu, não tem erro. Ah, é infantil. Ah, é análise dimensional. Então tá bom, faz lá, campeão, vai lá. Você vai errar. Isso é um exercício. Solução é assim, é 0 de cima e embaixo. Já tive turmas inteiras que erram cálculo de aritmética simples. Nem vou me estressar mais, chega. Chega, espero que vocês tenham entendido. Se não, fórum de dúvidas, vamos tirar as dúvidas. Não sejam apressados, façam o cálculo, escrevam, tá? E aí a legislação prevê a adição de 27 mais ou menos 1, atualmente, tá? Até onde eu sei, a ANP prega isso hoje, na lei. 27 mais ou menos 1 de erro. Se deu 28, tá dentro do erro. Porque a proveta não é uma vidraria de precisão alta. Mas por que eu utilizo a proveta, professor? Porque é mais prática. Vocês vão ver lá no post, no vídeo,
que eu vou colocar junto com essa aula, né, lá no AVA, que os caras utilizam uma provetona, 100 ml, às vezes utilizam 1 litro, faz uns negócios loucos, tá? Porque é mais prático, o cara pega da bomba ali e já coloca. Pega do caminhão, abre ali a válvula e já coloca na proveta. Nem desce, tá adulterado, filho, leva embora. A gente sabe que isso é um pouco de utopia no Brasil, mas o certo seria fazer isso, tá? Manda o caminhão embora. Filho, essa gasolina tá adulterada, vaza. Não quero aqui no meu posto, não. Né? Tem malandragem, né, do cara que vai transportar. Tem malandragem de refinaria. Tem refinarias e refinarias. Coloquem gasolina num posto que, né, seja de bandeira. BR, Ipiranga, Shell. Enfim, vão num posto de qualidade. É mais barato, o combustível tá foda, tô quebrado. E o carro, quanto vai custar? Tá? Então, é para isso que serve esse teste, tá? É para isso que serve a química. Meu curso é engenharia de computação, não vou usar mais essa merda. Meu curso é... Tá bom. Então, quebra o seu carro, beleza? Valeu. É isso, pessoal. Desculpem as brincadeiras, desculpem o excesso aí, mas é para descontrair, para dar uma quebrada. Eu sei que é difícil esse momento, vou falar mais uma vez, não cancelar isso, é difícil para a gente também. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês, né? De alguma forma. Sei que muitos não foram bem na avaliação, tem mais, tá? Não se preocupem só com nota, preocupe-se em aprender. E às vezes é para a vida, né? Então, esse teste aqui, eu já peguei gasolina adulterada, tá? Eu não vou te falar o posto porque eu não lembro, sinceramente, que eu já fiz. Faz 5 anos que eu tô aqui, então já peguei. Passei ali no caminho da faculdade, peguei, tá? Não era posto Bandeira, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Era um posto menor, passei ali, peguei. Tava adulterado. Eu falei pra galera na época qual era o poço, tá? Então, química é pra vida. Solução. Coloca 1 quilo de açúcar no café e não mexe. Já viram, Chapolin? Ele coloca açúcar, vai colocando e não mexe. Aí ele toma. Nossa, tá ruim esse café. Solubilidade, tá no dia a dia, tá? É importante pra gente sim. Compra um produto de qualidade. Tem um negócio sem dissolver, liga no saque, reclama, devolve, tá? Química é do cotidiano. Tem até um livro com esse nome, tá? Grande Tito e Canto aí. Abraço, até a próxima aula. Obrigado pela atenção e continue estudando e tirando suas dúvidas lá no AVA.